Em breve o Rio de Janeiro vai ser sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Muita responsabilidade, mas também muita oportunidade. Você vai ver quais os setores que já estão em plena expansão por conta dos Jogos Olímpicos e da Copa. Vai ver como o setor turístico está crescendo. E fazer uma visita ao passado, época em que o Rio de Janeiro foi cenário da ditadura. A beleza do Palácio Monroe, um belo prédio no centro do Rio de Janeiro que não existe mais. Nossa vídeo-repórter faz um passeio pela Feira de Antiguidades da Praça 15 e ainda tem as belezas da Serra do Mendanha. Tudo isso aqui no programa Carioca. Copa do Mundo em 2014. Olimpíadas em 2016. Falta pouco tempo e muito a fazer. Mas alguns setores já estão indo de vento em popa atrás de grandes oportunidades. O Rio de Janeiro vai sediar em 2016 as Olimpíadas. É um grande evento. Nós iremos receber turistas de toda a parte do mundo e vamos precisar de profissionais qualificados na área de hotelaria, na área de turismo e principalmente na área de gastronomia. Você acha que em 2016 a cidade do Rio de Janeiro vai estar preparada para as Olimpíadas? Vai, acho que vai sim. A gente vai se preparar para isso. Não, acho que não. Depende só dos nossos governantes. A cidade tem tantos problemas que são tão crônicos, tão antigos. Acredito que a gente não tem estrutura, principalmente de segurança, transporte. Eu não sei se o Rio está preparado para isso. Se você não tiver um planejamento onde você tem uma preservação ambiental, do patrimônio histórico, cultural, o meio ambiente, será um horror. Nós precisamos dessa conscientização, de todos estarem focados na preparação e na preservação ambiental. Sabe assim, quais seriam os benefícios para a população nas Olimpíadas? Só o legado das Olimpíadas, né? Que a cidade vai ficar mais bonita. Tem que ter mão de obra qualificada para hotelaria, para tudo. Eu acho que a segurança, eu acho que vão ver essa parte. Acho que traz benefício. Eu acho que não traz o benefício que poderia trazer. Poderia ser melhor, mas de alguma forma traz um certo benefício. Pode trazer um benefício aí econômico, que vai movimentar a economia grandemente. Eu acho que as Olimpíadas vão ajudar bastante o crescimento da cidade. Para o Rio de Janeiro, enquanto cidade, ela também vai ter uma prospecção mundial, uma visão mundial. Para isso a gente precisa estar muito bem, como eu disse, preparada para poder receber todos esses nossos convidados da melhor maneira possível. O Ministério do Turismo lançou o programa Olá Turista, que prepara essa mão de obra em recepção, cursos de inglês, cursos de espanhol, enfim. Muitos cursos de atuação desses profissionais. E acredito que todo mundo tem que agora entrar de cabeça, estudar turismo, se preparar, porque vai haver trabalho para todo mundo. Todo mundo vai estar devidamente empregado, desde que esteja bem qualificado. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. O carioca é identificado no mundo inteiro como aquele povo que sabe recepcionar, do gingado, do sorriso fácil e principalmente receber todos com os braços abertos, como o nosso maior símbolo, Cristo Redentor. As belezas são incontestáveis, que vão das igrejas históricas até os monumentos mais recentes, do mar à montanha e da MPB ao funk carioca, por exemplo. E é nesse cenário fértil que o profissional de turismo encontra muito trabalho. Além de trabalhar na tradicional área de hotelaria, em que ocupa cargos de gerência e coordenação, os profissionais têm oportunidades de colocação em operadoras, elaborando e viabilizando roteiros turísticos. Em um país onde há tantas atrações turísticas,
essa é uma profissão que se tornou uma das mais rentáveis e de maior expansão na economia mundial. Em cidades como Rio de Janeiro, uma das principais fontes de captação de recursos é por meio de suas belezas naturais as mais visitadas do mundo. A presença do turismólogo é mais do que necessária, é imprescindível. O Rio recebe todos os anos mais de 1,5 milhão de turistas, que movimentam um mercado intenso e arrecada mais de 2 bilhões de reais. Com a proximidade dos grandes eventos esportivos, o turismo é o setor da economia que mais tende a se desenvolver. E para quem pretende se aventurar por esse percurso, é bom correr, por conta da proximidade das Olimpíadas e da Copa do Mundo. A expectativa é que 700 mil postos de trabalho sejam criados somente para a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade tão encantadora quanto o Rio merece profissionais que levem sua personalidade à mesma alegria do carioca. E no próximo bloco vamos passear por algumas histórias do Rio de Janeiro. A gente já volta. O Rio de Janeiro já foi cenário de muitos momentos históricos, um deles bem triste, a ditadura. Em 64, é instaurado o regime militar. Violência, repressão, manifestações. É o início dos anos de chumbo. Mas é em 68 que o regime endurece e a insatisfação de alguns setores aumenta. Os conflitos se acirram, pois o Decreto Institucional de número 5 entra em vigor, o AI-5. O efeito desse ato, mandatos cassados, Senado fechado, direitos civis suspensos. É a face mais cruel do regime. A democracia não morava mais aqui. Cidadãos são intimados a deixar seu país. Anos depois, em 79, a esperança ressurge com o nome de anistia. Os exilados políticos voltam. Não há punição para os opositores da ditadura e nem para os agentes do regime. A anistia soa como um ponto final numa história ainda não acabada. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Em abril desse ano, pressionado por alguns setores, o governo voltou a falar sobre o tema, mas sem muito avanço. No Brasil, o que parece ser uma luta interminável, em outros países como Chile e Argentina, punir os torturadores é consequência natural para a redemocratização do país. Então, muitos países, os militares entregaram o governo para os civis, pactuando com eles. O caso do Uruguai, o caso do mesmo Brasil, porque no fundo eles pactuaram com os militares para ele não ser julgado. Eu acho que isso afeta as famílias, evidentemente. E acredito que é a luta que as famílias continuam fazendo no Brasil e em outros países até o dia de hoje. Mesmo com tantas dificuldades, a esperança em ver os culpados punidos não desaparece no olhar de mães que não viram seus filhos voltarem. Punir o Brasil não puniu os culpados. A anistia significou um basta para as duas partes. Agora, evidentemente, para as famílias, fica a mágoa de você saber que pessoas que agiram em contra da sociedade civil estão impunes e sem pagar sua culpa. Mas infelizmente vimos há pouco tempo, em março de 2012, cenas de violência no centro do Rio de Janeiro. Militares estavam comemorando o aniversário do golpe de 1964 no Clube Militar. Manifestantes protestaram. Os militares saíram sem se pronunciar. Em seguida, a polícia jogou gás de pimenta e bomba de efeito moral.
É uma pena que o assunto ditadura ainda provoque violência. Mas a ditadura já faz parte do passado, assim como outros fatos que também fizeram história. E algumas foram as preciosidades que infelizmente desapareceram. Esse é o caso do Palácio Monroe, no centro do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar do Palácio Monroe? Não, nunca ouvi falar, não. Já. Pelo incrível que pareça, não. Não, negativo. O Palácio Monroe foi construído nos Estados Unidos em 1904, como representante brasileiro na exposição de St. Louis. De estilo Belle Époque e com uma inovadora estrutura metálica, pode ser desmontado e reconstruído no Brasil, tendo sido inaugurado em 1906, onde hoje é a Cinelândia. Até sua demolição, serviu de sede para congressos e abrigou o Ministério da Aviação, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Estado-Maior das Forças Armadas. A versão que ficou para a história é de que o Palácio Monroe foi demolido devido à construção da estação Cinelândia do metrô. Na verdade, existia um movimento que pedia a demolição do prédio. Esse movimento contou com o apoio do jornalista Roberto Marinho, do presidente em exercício na época, o general Ernesto Geisel, e do arquiteto Lúcio Costa. A demolição interessava mais, talvez, ao próprio presidente da República, Ernesto Geisel, do que propriamente às organizações Globo. E aí tem toda a história do metrô, que poderia ser por causa da construção do metrô. Pelo que a gente viu, o metrô alega que, ao contrário, se esforçou, se empenhou justamente para preservar as construções, para tomar todo o cuidado. Mas o autoritarismo e esse descaso com o patrimônio histórico se soma a um certo espírito perdulário que caracteriza a elite carioca, a elite brasileira, com a cumplicidade das autoridades. Graças ao movimento destes três personagens, e mesmo com alguns apelos populares e os esforços do metrô em preservá-lo, o Palácio Monroe foi desmontado em 1976. O prefeito César Maia ofereceu o projeto para sua reconstrução em 2002, sem sucesso. Em seu lugar, existe hoje a Praça Mahatma Gandhi e o chafariz Monroe, testemunha de sua memória. E já que passeamos pela história, é hora da história passear. Se vocês acham que só os alunos do curso de turismo é quem fazem passeios, estão muito enganados. Os alunos de história também vão a campo para aprender o que dão em sala de aula. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só o aluno de turismo que realiza viagens de campo. Outros cursos também aprendem fora da sala de aula. Um bom exemplo é o curso de História. A intenção da coordenação dos professores de História fazer essas viagens de campo é que o aluno possa diretamente se relacionar com o sítio histórico em si, tanto da antiguidade como de épocas muito mais modernas. Os alunos que têm a oportunidade de viajar aprendem e enriquecem o currículo. Em primeiro lugar, a vivência. É diferente você estudar um livro, ver uma fotografia, a realmente percorrer o lugar, conhecer onde moravam os escravos, por exemplo, ver os museus próprios de cada uma das regiões. Não só o aspecto histórico, mas também o aspecto geográfico, não? Que é muito importante para você poder estudar, por exemplo, o desenvolvimento econômico. Quem escolhe estudar História deve saber ainda que as oportunidades que o curso oferece vão muito além da sala de aula. Ser professor de História não só significa você dar aula de História. Você pode se dedicar à pesquisa histórica e para isso o CNPq tem bolsas importantes. Você pode dar aula lá nos diferentes níveis, continuar seu estudo com mestrado e doutorado, como quase todos os professores do curso de História daqui da Uniswan têm mestrado e doutorado. Você pode trabalhar em outro tipo de atividade, como museus, como centros de estudo. No próximo bloco, uma videoreportagem na Feira de Antiguidades na Praça 15 e um passeio pelas belezas da Serra do Mendanha. É rapidinho, o programa Carioca já volta.
Nossa vídeo-repórter entra em ação na Praça 15 e nos mostra um pouco da Feira de Antiguidade, que acontece todo final de semana. A antiga Feira do Troca, atual Feira de Antiguidades da Praça 15, é uma feira eclética em todos os sentidos, tanto dos expositores quanto dos frequentadores da feira. Então você tem acesso a vários tipos de época e arte expostos aqui na Praça 15. Os expositores variam de empresários, antiquários, médicos, professores, a simples comerciantes. A minha barraca, eu acho que é a barraca mais bonita da feira. Tem coisas bacanas na feira. Eu posso garantir que realmente quem vem à Praça 15 tem o prazer de garimpar, né? Chama-se garimpar. Garimpar é que você vai encontrar coisas, não necessariamente coisas abaixo do custo, mas hoje em dia, principalmente no mercado de arte, o que acontece? Está muito difícil você encontrar as coisas, né? E mais difícil, muito mais difícil ainda quando você encontra coisas por um preço barato, porque hoje ninguém é bobo, né? Hoje você tem internet, hoje você tem um monte de mecanismo de informação que completamente diferente há 30, 40 anos atrás, onde as pessoas às vezes encontravam alguma coisa e demoravam dias para saber o que é, do que se tratava, né? Do que se trata. Mas de qualquer forma, que você tem fotografias antigas, você tem quadros, você tem telefones antigos. Isso aqui é um relejo. Você tem relejo, você tem caixas de música. Isso é uma caixa de 1860. Fonógrafo, quer dizer, vai da caixa de música de cilindro até Gostou? Amei. Você tem acesso à arte de uma maneira geral de várias épocas. Você encontra num local só, todo sábado na Praça 15. Beleza, tranquilidade, um passeio ecológico na zona oeste do Rio. Surpreenda-se no Parque da Serra do Mendanha. Um verde exuberante,
com toques das cores da aquarela. O Brasil era assim, na época do descobrimento. 3.500 quilômetros de pura Mata Atlântica no litoral. Uma riqueza de flora e de fauna que se estendia para o interior. Mas com os anos, o cinza entrou na história. Quando o Brasil foi descoberto, 97% do Rio de Janeiro era coberto pela Mata Atlântica. Hoje, ela ocupa 20% de todo o estado e está sumindo de forma silenciosa. Muitas iniciativas existem para tentar salvar a Mata Atlântica. Uma delas é simples, a plantação de mudas. Mas isso não pode ser o bastante. O que fazer para salvar a floresta? A resposta pode não estar na mata, mas fora dela. Quem nos garante que as mudas plantadas vão estar aqui amanhã e que as crianças e adolescentes estão conscientes sobre a importância da preservação? Será que estamos mesmo preservando ou terceirizando o nosso consumo? E a sociedade sabe que depende da mata para sobreviver? É por tudo isso que a educação ambiental está se mostrando uma ferramenta importante na preservação do meio ambiente. Crianças e adultos passam a olhar o mundo de forma mais sustentável, ou seja, elas sabem que é possível explorar as riquezas naturais sem prejudicar o meio ambiente. Tudo que a gente mexe na natureza, a gente causa dano. E se a gente não sanar ou diminuir esses danos, a nossa casa vai ficar comprometida. A gente pode usar os recursos naturais, né, a natureza, sem destruir, sem extinguir espécies, sabe? A gente tem o direito de produzir, de consumir, mas a gente não tem o direito de tirar a qualidade de vida de ninguém e nem, sobretudo, extinguir as espécies que já estavam aqui antes. Em outras palavras, a sociedade tem que estar envolvida. Afinal, a Mata Atlântica é rica em biodiversidade. É um patrimônio nacional. Portanto, Mata Atlântica é sinônimo de manutenção da vida. E para que ela não desapareça, muitos projetos estão sendo realizados no Brasil. Um dos exemplos acontece no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha. Hoje vocês estão invadindo a Casa do Bicho, vocês estão adentrando um espaço, né, que é nosso, mas que a gente ainda tem que aprender a viver com harmonia dentro dele. O projeto da ONG Defensores do Planeta, aqui na Serra do Mendanha, visa preservar, né, manter preservada a Serra do Mendanha, né, que é uma das serras que tem aí uma grande quantidade de espécies de animais, plantas, intacta, né, porque a serra vem sofrendo com grandes impactos de caçadores, depredadores que vêm acabando com a natureza local. Projeto realizado na escola, na rede estadual, na rede pública de ensino, chamado Escola Verde. Ou seja, a gente conscientizar os alunos que eles sejam repetidores do que eles aprendem na escola e nos seus lares. Trazer ao parque para mostrá-los o que esse manejo sem maneira ordenada já causou ao parque e para que eles, quando chegam na casa deles, eles tenham uma consciência e consigam transmitir isso para os seus familiares. Especialistas já sabem que é possível restaurar 15 milhões de hectares de Mata Atlântica em todo o Brasil, o que equivale a mais do que o dobro do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Onde nós verificamos, né, até voltando para a educação ambiental, que o pessoal não tinha assim, uma consciência do que era a preservação da mata, né, conscientizando a comunidade para não jogar lixo em alguns pontos que isso aí venha degradar a própria mata. Quando aprendemos o valor da mata para a nossa vida, estamos salvando o planeta. O programa Carioca fica por aqui. A gente se vê. Tchau.